Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero iniciar minha fala agradecendo o convite da professora Penha, dizer que é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa de abertura do primeiro ENEBAC, porque minha relação com o FRN é uma relação amorosa, porque foi exatamente aqui que eu fiz o meu mestrado e foi aqui, no diálogo com a professora Bernadette, que começou a minha relação com os estudos bacterianos. Então, eu gostaria de iniciar fazendo essa ressalva, destacando esse aspecto. Bom, considerando que o tempo é pouco e que tem alguns slides aqui, que eu vou ter que correr um pouco mais, eu queria justificar de início a minha fala. A professora Penha, quando me convidou certamente olhando para o meu Lattes e vendo que minhas produções se situavam no campo dos estudos da esfera acadêmica, mais precisamente com a escrita de artigos científicos, que foi o meu objeto de pesquisa lá no doutorado. Obviamente, nessa apresentação de hoje, eu disse a ela lá no e-mail que eu ia fugir um pouco disso, estava cansado de voltar para a minha tese. Então, a minha fala de hoje se afasta um pouco da minha tese, tem muito a ver com ela, mas se afasta um pouco dela, porque eu queria pensar outras questões. Então, a minha fala ela reflete algumas inquietações que surgiram recentemente, sobretudo a partir da minha inscrição no programa de pós-graduação em ensino, e aí dialogando com os estudantes de pós-graduação, do mestrado, mais especificamente, e com algumas outras leituras sobre escrita científica e, mais especificamente, sobre a questão do uso de fontes nessa escrita, que é uma coisa que já me persegue desde o mestrado, quando eu fiz aqui na UFRN. Então, eu me coloco desse lugar de fala para socializar, compartilhar com vocês muito mais inquietações que têm surgido recentemente do que muitas certezas e muitos resultados acabados, digamos assim. Então, a minha resposta, a minha ideia nessa fala é discutir a relação entre o uso de fontes na prática de pesquisa e a construção da autoria na escrita científica de jovens pesquisadores. Eu levaria muito tempo para falar especificamente sobre essas questões que estão implicadas nesse meu primeiro objetivo, mas eu gostaria de destacar especificamente que eu tenho, ao longo dos meus estudos, das minhas leituras nos últimos anos, me voltado muito para tentar entender o sujeito jovem pesquisador, o sujeito que está em início de carreira. Então, com olhar para esse aspecto, para esse sujeito nessa condição, que eu tento colocar minhas questões nessa fala de hoje. E aí também, aproveitando a decorrência disso, apresentar alguns resultados de um estudo que está em andamento sobre o uso de fontes na escrita acadêmico-científica de mestrandos. Tá certo? Bom, qual é o horizonte do nosso olhar responsivo aqui? Então, eu quero dizer de antemão que eu tenho tentado trazer e pensar como o Bakhtin pode me ajudar a pensar. Eu não estou olhando agora especificamente para o texto, para a autoria, mas tentando entender como a escolha e o uso das fontes, elas têm implicação na autoria, na concretude do texto. E então eu penso assim, desse horizonte, da preocupação com as práticas de pesquisa e escrita do texto de pesquisa, sobretudo de pesquisadores em início de carreira, no caso, jovens pesquisadores, como eu entendo o estudante de mestrado. E de um olhar para os diálogos que constituem a formação em pesquisa, que eu acho muito importante pensar que há um sujeito que se constitui na pesquisa, mas que muitas das vezes não aparece no texto de pesquisa, que acho que isso é importante, e também pensar a questão da construção da voz autoral a partir dessas escolhas que o sujeito faz. Escolher determinadas fontes, me parece, é uma escolha, já é um posicionamento do camarada. Ele faz aparecer algumas, mas faz desaparecer outras. Então, isso vai ser determinante, a meu ver, na construção da autoria. E aí outro aspecto que me move, no caso, é a atenção
né, ao ensino de prática de pesquisa, mas especificamente considerando esses aspectos, nesse momento da minha trajetória de estudos. A seleção e o uso de fontes e as implicações decorrentes disso sobre a escrita, sobre a autoria e a potencialização da qualidade da produção científica. Então, eu estou preocupado também em pensar, né, esse aspecto de como a gente pode ajudar o jovem pesquisador, né, a partir do diálogo com essas fontes, construir textos mais autorais. Eu penso sempre, a partir do Bakhtin, em níveis de autoria. Né? Na minha tese, eu chego nessa leitura, de pensar que a gente pode ter níveis de autoria e que a gente pode potencializar isso trabalhando, né, as possibilidades de diálogo, né, do sujeito jovem pesquisador. Então, de onde eu parto, né? Aí eu digo, nesses tempos que a gente vive da cultura, né, do open acesso, do acesso livre, que a gente tem as fake news aí, eu faço esse joguinho, que a gente vive também no mundo da ciência, da produção do conhecimento, nesse mundo da exigência de produtividade, né, a proliferação, né, do que eu estou apontando aqui, de periódicos chamados predatórios, né, e que, obviamente, se coloca em questão a qualidade dos textos científicos que são veiculados neles e, obviamente, como o jovem pesquisador lida com isso. Né? É um desafio para a gente pensar isso. Então, eu coloco nesses tempos de produtividade, em que surge, né, a cultura do open acesso, né, que a gente tem muito mais acesso à informação, a textos, pensar também que, nesse contexto, surge muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Né? Se a gente pensa a questão dos periódicos predatórios, a gente sabe que são textos que são veiculados nesses espaços, que são textos que não têm, muitas das vezes, a qualidade desejada. São avaliados muito rapidamente, os pareceristas não são pareceristas, né, que a gente considera de qualidade esperada. Então, a gente precisa lidar com isso, né, tanto saber lidar com isso, como ensinar os nossos jovens pesquisadores a lidarem com isso. Né? Então, um desafio para a gente. Então, eu destaquei dessa foto aí que eu tirei do Redalic nas redes sociais, né, essa ideia de aceita-se qualquer coisa que se oferece. Então, essa é uma realidade que a gente tem que lidar, dada, né, a necessidade de formar os jovens pesquisadores para esse mundo em que a gente tem tanta informação e que nem sempre essa informação é uma informação, né, desejada. E aí eu considero, né, dois trechos, né, do texto do Pedro Deming, que ele coloca: a internet é também um grande lixão. Né? Então, a gente tem uma proliferação muito grande de informações, a boa parte, né, consideradas boas, e nós também temos, em contrapartida, muita coisa que a gente tem que descartar, que é um grande lixão. E aí é o desafio. Né? E essa ideia dele de que a informação que a gente encontra na internet, né, é a matéria-prima para o conhecimento, mas não é necessariamente o conhecimento. A gente precisa trabalhar a reconstrução do conhecimento a partir dessas informações que a gente tem na rede. Né? E aí, diante dessas questões, eu me coloco algumas questões para compartilhar com vocês. Né? Como enfrentar isso na formação do jovem pesquisador? Né? Como temos que lidar com as fontes de leituras em um tal contexto de open access, de multiplicação de textos questionáveis? Né? Que vozes escutar e fazer aparecer em nossos textos científicos? Que vozes são citáveis? Que vozes revelam credibilidade e podem potencializar a autoria ou não? Né? Então, são várias questões que surgem nesse diálogo que a gente tem travado com os textos que a gente tem lido e nos permite pensar, né, esse mundo, esse universo da produção científica, considerando a condição do sujeito jovem pesquisador. Eu falo muito jovem pesquisador, mas a gente sabe que pesquisadores experientes também, né, precisam ficar atentos a todo esse movimento que a gente tem vivenciado no mundo da ciência. A gente tem muitos casos de colegas pesquisadores que, né, não necessariamente têm acompanhado essas questões, né, e atentado para elas. E aí eu coloco, né, como um desafio, né, nesse percurso de tentar dialogar com os textos fontes, eu trago essa citação, né, das pesquisadoras espanholas, que elas colocam, né, que escrever um artigo de pesquisa não requer apenas a ativação de habilidades complexas como a seleção, síntese e análise crítica de informações.
o uso de técnicas para coleta e análise de dados, mas também requer aprendizagem para comunicar ideias usando os recursos, as convenções e a linguagem de uma comunidade disciplinar e ou profissional específica, o que pode se tornar muito difícil sem a ajuda de uma intervenção especificamente projetada para esse fim. Eu vou, colocar um outro acento em relação a essa citação das autoras. Elas colocam da importância de que a gente tem que dar, a ensinar a escrita científica, a produzir texto de acordo com as culturas disciplinares. E aí eu vou reacentuar essa ideia dela, colocando, a importância que a gente tem que dar a esse aspecto de ensinar, e entender que a seleção de fontes, a análise, a síntese e a análise crítica delas, são questões tão importantes quanto a própria escrita. Porque eu quero, como eu disse anteriormente, quero colocar acento muito, principalmente, nesse aspecto, de como a gente acessa as fontes, de como a gente escolhe as fontes, sobretudo quando se é jovem pesquisador.